TV Capital, a imagem de Goiás. Olá, bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21 e também pela internet, né? Você que nos acompanha pela internet, pelo endereço tvcapitalgoiania.com. O nosso entrevistado de hoje vai falar sobre assuntos que interessam a você que usa o transporte coletivo, né? Para você que quer mobilidade, para você que tem dúvidas e como vai ser esse processo aí de expansão do transporte coletivo de Goiânia. Está conosco aqui, conversa com a gente, o Dr. José Carlos Xavier, mais conhecido como Grafite. Posso chamá-lo de Grafite? Bom dia. Por favor, bom dia, André. Fique à vontade, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com todos. O prazer é todo nosso, agradecemos pela gentileza do senhor atender ao nosso convite e debatermos um tema tão importante, né, que é transporte coletivo, que é um problema mundial, não é só de Goiânia, né, é um problema mundial. Sem dúvida nenhuma, o desafio de construir a mobilidade urbana nas cidades é um problema mundial e haja vista o volume de automóveis, o volume de opções, né, para o transporte individual que cresce no mundo todo, especialmente no Brasil. Então nós temos um desafio sim, construir redes de transporte eficientes que possibilitem uma organização dessa mobilidade de forma mais sustentável, de forma mais econômica, com menos acidentes, com menos poluição, porque um veículo de transporte coletivo sem dúvida polui menos do que 100 ou de 80 veículos individuais que são substituídos por aquele veículo de transporte coletivo. Então a ideia e o desafio é construir uma rede de mobilidade urbana nas cidades brasileiras que tenha como centro o transporte coletivo, mas que tenha também acessibilidade, a mobilidade urbana no sentido mais amplo como centro dessa política. A gente discute muito o transporte coletivo de Goiânia, mas um dos pontos negativos para que o Brasil possa sediar a Copa do Mundo de 2014 é justamente a questão do transporte. E os políticos brasileiros estão buscando em outros países experiências que já deram certo. Podemos entender então que não existe uma cidade no Brasil que seja referência para ser usado no transporte coletivo de Goiânia, temos que buscar experiências de fora? André, na realidade existe uma defasagem em todas as redes de mobilidade urbana das principais cidades brasileiras, inclusive para cidades médias. As cidades até 500 mil habitantes, elas vêm reproduzindo o mesmo modo de crescimento por que passaram as cidades maiores. E esse crescimento foi induzido ou foi a partir também da flexibilidade do automóvel como modo de transporte principal tratado nas cidades. Então existe uma defasagem nas redes, nós não podemos dizer que nenhuma capital tem uma rede de transportes coletivos digna de ser chamada, por exemplo, de universal, uma rede que poderia atender a todos durante a maior parte do dia das atividades, né? E no momento da Copa do Mundo, que infelizmente Goiânia está fora, mas que tem suas necessidades também muito claras, né? No momento da Copa do Mundo isso ressalta aos olhos, porque especialmente os países europeus e também a América do Norte, os países da América do Norte desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, eles têm muito sistema metroferroviário. A sua mobilidade está centrada muito em sistemas metroferroviários que também são paradigmas de eficiência, paradigmas de qualidade para transporte de alta capacidade. E o Brasil não tem essa tradição. Para você fazer uma ideia, São Paulo começou a construir seu sistema de transporte de metrô em 74, a primeira linha foi inaugurada. 26, 38 anos já se vão. E São Paulo não tem, até hoje, 100 quilômetros de metrô. Então, em 36 anos, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, não conseguiu construir 100 quilômetros de metrô. Imagine as cidades mais pobres, as cidades que têm mais deficiências econômicas do que São Paulo, ou que são menos pujantes
do que São Paulo. Então há um déficit de mobilidade no Brasil. Em Goiânia esse déficit existe. O último grande investimento em Goiânia no transporte significativo de massas que atingiu a cidade como um todo foi a reforma do eixo Anhanguera em 98. Né? Atualmente o governo do estado renovou a frota, mas ainda não houve aquela reforma esperada para o eixo, aquela construção melhor para o eixo que está anunciada pelo governo do estado. Temos também obras pontuais, temos os terminais de integração que são feitos, que são importantíssimos para a região em que ele está localizado. 3 ou 4 terminais, estamos inaugurando agora o terminal Garavela, um terminal maravilhoso, um terminal grande à altura da população. Mas voltando ao tema que você colocou de uma forma mais geral, há um déficit de mobilidade que precisa ser corrigido, sobretudo em Goiânia. A solução passaria por VLT, passaria por um sistema exclusivo ou tem que ser mesmo esse transporte através de ônibus? A solução talvez passaria por veículos maiores, levando mais pessoas com corredores ou até mesmo trilhos ou alguma outra forma, ou a CMTC aposta na solução da forma que está? Não, todas essas soluções que você levantou são importantes e não existe nenhuma cidade no Brasil que tenha ou que necessite de uma solução única. O princípio, André, é você arrumar espaço para o transporte coletivo na cidade. O que tem acontecido na cidade? Vamos voltar para o nosso caso de Goiânia. Você tem vias que têm eventualmente 3 faixas de tráfego e que tem uma faixa para o estacionamento, o que é um equívoco, o poder público passar a imagem ou a população entender essa imagem de que é possível prover estacionamento para todo mundo, com a frota crescente de automóveis, não é possível prover estacionamento. Então aquela faixa de estacionamento, no primeiro momento, ela pode ter um uso muito mais nobre, ela pode se transformar numa faixa de rolamento com preferência para o ônibus. Então essa é uma das soluções. Pegar todos os 102 quilômetros de corredores em Goiânia e construir uma faixa preferencial para ônibus. Então essa é a solução primeira, aquela solução para atender linhas de Goiânia, que são cerca de 14 pontos que nós temos de corredores dessa natureza, em que os ônibus transportam ali 50, 60 mil pessoas por dia, talvez até 80 mil pessoas por dia, como é o caso do T7 e do T9. Mas não é só essa solução, porque a cidade ela é complexa, a cidade ela tem corredores que são mais pesados. Então, por exemplo, uma outra solução é aquela solução que hoje é visível na Avenida Anhanguera, mas que não é desejável daquela forma. Então é uma solução de criar, sim, corredores exclusivos na cidade, totalmente segregados, em que o ônibus não tenha conflito com nenhum outro modo de transporte e, se possível, não tenha conflito com o pedestre. Quer dizer, os pedestres só fazerem travessias em pontos semaforizados e tal. Então, o exemplo da Anhanguera, melhorado, com urbanização, com calçadas, com iluminação adequada, com priorização de semáforo, é aquilo que se pretende, que a Prefeitura pretende construir no corredor Norte-Sul. Então, o BRT Norte-Sul é um pouco diferente daqueles primeiros corredores, porque ele tem uma exclusividade maior. Para demandas até 150 mil, 200 mil passageiros dia. Então, você tem uma solução confinada, segregada, que a sociedade hoje exige que seja realmente urbanizada e não produza aquilo que, infelizmente, a Avenida Anhanguera produziu. É bom lembrar que a Avenida Anhanguera é eficiente do ponto de vista de transporte, mas é pouco eficiente do ponto de vista urbano. Ela urbanisticamente é ruim. E há uma terceira solução que Goiânia exige, aí sim para demandas, André, de 300 mil passageiros dia, que é a demanda do eixo Anhanguera hoje, que é uma solução que já exige um modo maior. Então, na Anhanguera, o governo do estado pensa um VLT, veículo leve sobre trilhos. É a construção de um bonde moderno na Avenida Anhanguera, eletrificado, com a capacidade maior do que os ônibus articulados hoje existentes e que vai produzir ali um transporte para atender aquelas 300 mil pessoas. Então são 3 projetos em debate em Goiânia,
né? A Prefeitura de Goiânia envolvida diretamente no projeto dos corredores preferenciais e no corredor exclusivo do eixo Norte-Sul, e o governo do estado envolvido com a Avenida Anhanguera na transformação por um veículo leve sobre trilhos. Mas aí, doutor Grafite, nós vivemos uma situação onde projetos trazem a solução, mas não são realizados. Inclusive no período eleitoral, né, o último, debateu-se muito Onda Verde, ônibus com sensores, sinaleiros inteligentes, ou seja, vendeu-se muita coisa para o cidadão, principalmente o usuário do transporte coletivo, mas pouco ou quase nada foi efetivado. Ficou muito mais de promessa de campanha. O que dificulta que essas promessas de campanha se tornem realidade para o usuário do transporte coletivo? Olha, nós precisamos de investimentos, né? O fato é que o governo federal ficou fora de investimentos durante quase 30 anos, investimentos na área de transportes. Isso foi retomado com a criação do Ministério das Cidades numa escala maior um pouco do que a existente, que era quase nula, e agora com um volume maior com o PAC, Mobilidade das Grandes Cidades, construído pela presidenta Dilma, e o PAC das cidades da Copa do Mundo. Então a gente tem uma expectativa de que com esses investimentos a questão flua melhor. Agora, na realidade, tem duas promessas que normalmente elas vicejam no momento de eleição. Uma promessa de que quer resolver o problema do trânsito, da circulação de veículos. Essa promessa ela precisa de ser cada vez mais confrontada com a realidade, e a realidade mundial, de que você não consegue, por mais esforços que sejam feitos, resolver o problema do trânsito. Por quê? Porque o trânsito, os veículos, com o aumento da frota, exigem mais espaço. A cidade, ela desconcentra de uma forma até desordenada, o que prejudica o transporte coletivo, sempre, costumeiramente, de uma forma desordenada, mas os veículos têm os polos, como as pessoas têm os polos, os veículos conduzem as pessoas para polos de atração. Esses polos têm limitações físicas. Você não consegue pegar a Avenida 85, que é um desses polos, e alargar a Avenida 85 para caber mais carros. Então, essa primeira promessa, que é aquela de resolver o problema do trânsito, ela tem que ser ponderada. Ela tem que ser dita, olha, nós vamos resolver problemas pontuais, e nós temos vários problemas em Goiânia. Por exemplo, trevo da GO 060, saída para Trindade, é um problema grave. É um problema que todas as sextas-feiras à tarde, o trânsito ali trava, e trava inclusive a saída do terminal Padre Pelágio. Os ônibus não conseguem sair do Padre Pelágio para ir para o bairro. Então as pessoas ficam presas dentro de um terminal, 6 horas da tarde, numa sexta-feira, calor, todo o desconforto que aquilo proporciona, e o terminal parado porque os ônibus não conseguem sair. Então existem problemas pontuais que têm que ser resolvidos para resolver problema de trânsito, sem vender a ilusão, no meu entender, que é político, mas também é técnico, né? Sem vender a ilusão de que o trânsito vai ser uma maravilha, porque o trânsito não é uma maravilha nem em Paris, nem em Nova York, em nenhum lugar onde tem investimentos mais pesados no transporte coletivo. A outra promessa é essa do transporte coletivo, né? E aí, às vezes ela tem um vício de origem, às vezes ela aparece com um vício de origem, porque parece que a promessa é só para aqueles que estão dentro do ônibus, usuários de ônibus, né? E o transporte coletivo, ele tem que melhorar, não é para quem é obrigado a usar o transporte coletivo só. Aqueles que são obrigados o utilizam estando bom ou estando ruim, o que é lamentável, porque deveria ser cada vez melhor. Mas a promessa tinha que ser feita para a cidade. Olha, nós vamos construir uma rede de transportes para a cidade, em que aqueles que são usuários e aqueles que eventualmente são usuários possam utilizar o transporte coletivo de uma forma eficiente, de uma forma segura. Então eu penso que se nós dosarmos as promessas, olha, trânsito tem que ser resolvido pontualmente, os compromissos feitos pelos candidatos. Transporte, nós vamos ter um investimento para que ele seja o modo prioritário de transporte nas cidades. Eu penso que a gente avança. Enquanto a gente estiver prometendo duas coisas de uma forma segmentada, uma panaceica, eu vou resolver os problemas do trânsito.
A outra segmentada, não, vou resolver para o usuário de transporte coletivo. Então a gente não vai conseguir ter propostas, resultado disso em projetos concretos para a cidade. O ex-prefeito Willis Rezende Machado, durante a campanha, ele disse que em 60 dias resolveria o problema do transporte coletivo de Goiânia. O senhor acha que foi uma declaração utópica? Olha, eu penso que sim, porque o transporte, o senso comum diz que para resolver o transporte precisa de mais ônibus. Esse é o senso comum. As pessoas sentem na pele a lotação, vê que o ônibus está cheio e pensa, eu vou colocar mais um ônibus que vai resolver o problema, mais 10, mais 100, mais 1.000 ônibus vai resolver o problema do transporte. Esse é um aspecto importante. A frota tem que acompanhar o crescimento da população, não tem dúvida. Mas não é só ônibus. Talvez o ex-prefeito... Desculpe interrompê-lo. O que o senhor está falando é uma prova que os primeiros ônibus que chegaram fizeram uma carreata pela cidade e congestionaram o trânsito. Então o problema não é trânsito, não é ônibus. Mas talvez o ex-prefeito tenha concentrado os esforços para resolver o problema do transporte na frota. Houve um avanço também muito grande que foi regularizar a situação jurídico-contratual com os concessionários. Nós tínhamos uma história em Goiânia de um contrato muito frágil que se iniciou lá na década de 60 com o próprio prefeito Iris, à época prefeito, e que perduraram até 2008. Essa situação frágil, instável, jurídico e contratual, ela provoca uma descontinuidade no processo, na renovação de frota, nos investimentos que são feitos e prejudica a população. Então, tem que louvar ao ex-prefeito Iris o fato de ter produzido uma renovação da frota e de ter regularizado a situação contratual. E temos que não criticá-lo, mas corrigir os rumos, buscando agora investimentos para o viário, porque enquanto um ônibus estiver andando a menos de 12 km por hora nos corredores, nós não vamos conseguir ter transporte eficiente. Nós vivemos uma situação, André, de que é necessário ampliar o número de veículos, a gente amplia o número de veículos em determinada linha e não consegue que aquilo seja perceptível para o usuário. Porque o veículo 10 veículos faziam a linha em 70 minutos. Mas o trânsito obrigou, sem investimento no corredor, que aquela linha passasse a ter um tempo de 80 minutos. Eu pus mais 2 veículos na linha, mas como o usuário fica mais tempo dentro do ônibus, porque aumentou 10 minutos no tempo da linha, a qualidade para o usuário é a mesma. Aí você fala, não, aumentamos 2 veículos. O usuário fala, não aumentou, porque está cheio do mesmo jeito. Então, hoje, eu não tenho dúvida de que, superada a questão jurídico-contratual com a licitação de 2008, superada a renovação da frota, agora complementada com a renovação da frota do eixo Anhanguera, que são 60 ônibus articulados e 30 biarticulados só no eixo Anhanguera. Eu acho que nós temos que consolidar esses investimentos que estão previstos. Construir o VLT na Anhanguera, que é um compromisso do governo do estado, construir o corredor exclusivo no eixo norte-sul, os 22 quilômetros de corredores, ligando o Cruzeiro do Sul ao Recanto do Bosque, que até já está passando por uma reforma, o terminal Recanto do Bosque, e temos que construir os 102 quilômetros de corredores preferenciais em Goiânia. Complementando isso, uma rede de terminais de integração moderna, limpos, com segurança, com comodidade. Então, com isso, a gente consegue dar um fôlego para o transporte de Goiânia pelos próximos 15 anos. O senhor fala de um assunto que é polêmico. A postura da CMTC seria como órgão regulador, de fiscalizar o trânsito, e fiscalizar o transporte coletivo, e das empresas criar soluções. Mas aí há uma mistura onde o poder público ele acaba fazendo parte da solução. Essa licitação que foi feita em Goiânia, nós não teríamos capacidade de ter mais de 4 empresas operando? Nós temos aproximadamente 800 mil usuários. Apenas 4 empresas operando não é muito pouco diante dessa realidade? Olha, isso é relativo, André. É uma opção que foi feita no momento da licitação. Eu efetivamente não estava aqui, né, mas acompanhei todo o processo, né? É uma opção. Nós temos no Brasil
cidades que têm, como Belo Horizonte, que tem mais de 50 operadores. Exatamente. Né? E temos, em outros locais no Brasil, situações em que tem 2 ou 3 operadores. Temos cidades francesas que são muito eficientes do ponto de vista de transporte e que tem um operador único. Então, eu penso que a questão não é só o número de operadores. Eu acho que pouquíssimos operadores na realidade brasileira é ruim. Eu acho que era melhor que tivéssemos mais operadores, apesar de não ser a questão determinante. Para mim, o que é determinante é a capacidade de gestão. Né? Então, a CMTC ela tem entre suas atribuições planejar o sistema, quer dizer, definir a planilha das linhas, definir os itinerários, definir o ponto de ônibus. Ela tem a infraestrutura, que não é só ela sozinha, mas ela que coordena os esforços do Estado, do prefeito Paulo Garcia, do governador Marconi, dos prefeitos Magueto e tal, esses esforços para construir a rede. Ela tem que fiscalizar os serviços, né? Então controlar os serviços. E ela tem que dar satisfação à sociedade, por meio da sua ouvidoria, de tudo isso que está sendo feito. Então, são atividades essencialmente de gestão. A CMTC não opera as linhas de ônibus, ela gerencia as linhas de ônibus. Se nós conseguirmos que a CMTC cumpra com eficiência esse papel, eu penso que a gente constrói uma rede com 4 operadores, no caso de Goiânia são 5, porque há um operador público que é a Metrobus. Exato. Então nós temos, Goiânia foi dividido em 3 lotes operacionais, nesses 3 lotes nós temos 4 operadoras, uma operadora que opera todos eles, com 50% da frota, 3 outras operadoras que operam cada um deles, cada empresa operando um lote com 50% da frota. E temos um 5º lote que é o eixo Anhanguera, que hoje é operado pela Metrobus e que nós esperamos, alvissareiramente, que ele se transforme num VLT, num veículo leve sobre trilhos, continuando a ser operado pelo poder público ou numa empresa fruto dessa parceria público-privada que está sendo discutida. Então são 5 operadoras, né, uma pública e 4 privadas, com a região metropolitana, porque não é só Goiânia, a região metropolitana é dividida em 3 áreas operacionais, mais o eixo Anhanguera. É um modelo, uma opção que foi feita, poderia ter sido feita outra opção, de 5 lotes, de 6 lotes, obviamente as empresas ficariam menores, né, e operariam em áreas menores. Mas a própria condição geográfica da cidade, os divisores e tal, acabaram também levando a esse desenho. Né? Então, eu acredito que seja um processo em que a opção é a pior opção. Acho que poderia ter opções piores também, e ele optou por um modelo em que é possível você gerenciar com eficiência a rede. Os relatos mostram que a privatização e a forma como foi feita, nós tivemos aí no início, por exemplo, uma remodelação do sistema. O primeiro foi ainda no governo Magueto Vilela, que tirou os cobradores, colocaram como apontadores, depois colocou-se aí o sistema de CityPass, depois colocaram o sistema de cartão magnético. Então, ou seja, as empresas sempre tentando diminuir custos e o usuário sempre reclamando. Hoje, por exemplo, é impossível. Se você não tiver, agora estão tirando até os vendedores de CityPass. Uma pessoa em determinada situação, mesmo com dinheiro no bolso, ela não tem acesso ao transporte coletivo de Goiânia. E a CMTC, ela tem essa função de cobrar, de acompanhar. O fato de termos ficado durante tanto tempo sem um controle sobre o transporte coletivo de Goiânia não deu muitos poderes às empresas. As empresas, por exemplo, tiraram cobradores, colocaram catracas automáticas, ou seja, elas foram fazendo o transporte do jeito que elas pensam, e o poder público um tanto quanto omisso. Hoje o usuário paga um preço caro por isso aí. É possível resgatar essa dignidade do transporte coletivo? Olha, esse é o objetivo, né? A gente tem que produzir condições para que o poder público, a CMTC que o representa, os poderes públicos da região metropolitana, ela não tenha uma capacidade menor do que a capacidade das empresas com relação à gestão, porque senão produz uma assimetria
em que o poder público que representa o usuário é mais fraco do que as empresas. Inclusive, nós fizemos uma matéria onde um representante de um outro órgão antes da CMTC, ele tinha um escritório dentro do CETRANSP. Não, é lamentável isso, né? Dessa forma. Agora, alguns avanços houve, mesmo no campo do setor privado. Por exemplo, a bilhetagem automática. Para a gestão ela é importante, porque ela possibilita um controle muito mais minucioso, uma percepção muito mais minuciosa de como a demanda se comporta para você planejar as linhas. Agora, a bilhetagem automática não pode ser uma barreira para o usuário entrar no ônibus. Isso aí você tem toda a razão, né? A CMTC tem que cobrar do CETRANSP, que é o responsável pela bilhetagem automática, as soluções que não inviabilizam o usuário de entrar no ônibus, né? Porque seria um contrassenso. A gente está construindo um transporte, procurando construir um transporte que a gente quer que seja universal, quer dizer, que atenda a todos, a todas as horas do dia, e uma pessoa ficar no ponto porque não tem um meio de acesso, um meio de pagamento no ônibus. Então, essa solução ela tem que ser dada. É inadmissível isso, né? As outras soluções que estão sob a responsabilidade das empresas, seja pelo CETRANSP, seja pelo consórcio, que as empresas constituíram também um consórcio que as representam na hora de tomar algumas decisões sobre transporte, decisões operacionais. Mas o consórcio também é muito bom para as empresas, porque unifica aquela operação e tal, e com certeza, se não redunda em menos custos, mas redunda em mais eficiência, não tem dúvida nenhuma. Agora, o consórcio também não pode ser um muro entre a gestão e a operação. Nós temos nossa responsabilidade, nosso contrato é com as empresas operadoras. Então, são desafios permanentes, né? Nessa gestão, nós estamos procurando dotar a CMTC de capacidade. A diretoria técnica da CMTC é uma pessoa de carreira, com mestrado em transportes, que estava na CMTC já há alguns anos, que está lá garimpando todas essas informações para produzir o melhor planejamento possível. Estamos instalando agora, André, o sistema de gestão de qualidade. Não só a fiscalização na rua, mas a gestão de qualidade é você identificar uma série de parâmetros de qualidade, frequência, cumprimento da viagem, a postura do motorista, o índice de reclamações dos usuários, uma série de parâmetros que compõem um índice de cada empresa operadora. E pode ser por região e pode ser por empresa operadora. E a partir dali você adota as medidas corretivas para aquela operação. Então, a fiscalização na rua é essencial, porque você sabe, quando se trata com pessoas, é muito complexo, né? Um motorista, se não tiver uma fiscalização na rua, ele pode adotar uma postura, não digo de indisciplina, mas uma postura que não é condizente com aquilo para o qual ele foi qualificado, para o serviço que ele presta. Então o fiscal está ali para ver se o ônibus está com a lanterna quebrada, para ver se o elevador está funcionando, para ver se ele saiu no horário ou não saiu. Então o fiscal é importante de estar ali nos terminais, nos pontos de ônibus, organizando e buscando identificar essas deficiências para corrigi-las, para correção, transformando aquilo em infrações e multa. Mas há necessidade de um sistema de gestão de qualidade mais eficiente. Nós estamos montando esse sistema. A pessoa responsável por esse sistema também tem mestrado em transporte, é uma técnica em transporte que vai cuidar exclusivamente da montagem desse sistema. Tudo isso, André, visa exatamente isso que você disse, corrigir as distorções, corrigir essas assimetrias. A percepção da sociedade, 12 anos atrás, sobre CETRANSP e gestão, era muito pior do que hoje, porque 12, 13 anos atrás, você estava com a gestão totalmente esfacelada. Tinha saído da Transurb, tinha transladado para a GR, mas a GR tinha N outras atribuições e não conseguia concentrar os esforços também no transporte na época, então estava sem gestão. Então, se você perguntasse a qualquer cidadão de Goiânia ou da região metropolitana 12 anos atrás quem que era o transporte, é o CETRANSP, né? Nem consórcio existia na época. Hoje, a população sabe que existe CMTC,
Só que ainda existe uma assimetria que a gente está buscando corrigir essa assimetria para que o poder público responda adequadamente às suas atribuições. Alguns pontos, algumas situações pontuais. O plano diretor, ele aprovou um transporte coletivo 24 horas em Goiânia. Até agora a gente não tem notícia desse serviço disponibilizado para o cidadão. Ou seja, o cidadão, dependendo do horário, ele dorme na rua, porque os ônibus encerram em determinadas linhas, principalmente na periferia, por volta de 11, 11h30 da noite, ali ele já para de operar. O plano diretor, ele previa transporte coletivo 24 horas. Então vamos, assim, pontuar essa situação. Vamos pegar essa situação. Como é que está essa situação? Existe o transporte 24 horas. Historicamente, o Eixo Anhanguera opera durante toda a noite e nós temos, eu não sei se são 4 ou 5 linhas que fazem percursos alternativos durante toda a noite. Agora, André, é curioso, quando a gente conversa com o sindicato dos hoteleiros, dos garçons, quando a gente conversava com os economiários antigamente, né, a expectativa dessas entidades era de que, se tivesse o transporte, a gente teria uma demanda. Mas, na realidade, a linha mais produtiva nossa à noite, ela transporta 8 pessoas durante a noite toda. Ela faz 3 viagens durante a madrugada e transporta 8 pessoas por viagem. Ela transporta durante toda a madrugada 24 pessoas, a linha mais produtiva. Tem linha dessas linhas que estão operando 24 horas que transportam 3 pessoas, 4 pessoas por viagem. Então, obviamente, quem paga o custo desse transporte noturno é a população. Eu temo que não adianta você colocar uma rede muito mais volumosa e, portanto, muito mais cara, porque não existe essa demanda que se espera. É bom lembrar que o Eixo Anhanguera tem uma demanda mais consolidada, porque ele também corta regiões da cidade que tem alguma atividade noturna importante. Mas é bom lembrar que cidades muito importantes também têm redes muito mais restritas à noite. Não existe nenhuma capital no mundo, eu conheço algumas, tive a felicidade de conhecer algumas aí pelo périplo de transporte, né, ao longo desses quase 30 anos de transporte que eu trabalho, né, tem uma rede noturna minimamente equivalente à rede diurna. Não existe isso. Em Estocolmo, por exemplo, você tem uma rede noturna que ela equivale mais ou menos a 15% da rede diurna. E é uma cidade que tem uma vida turística mais agitada do que Goiânia, tem uma vida noturna mais agitada do que Goiânia. Então eu acredito que a gente tem que ir medindo esse transporte noturno, avaliando para ver se ele se justifica do ponto de vista do custo que a sociedade paga, a ampliação dele. Hoje, o dado real é um dado muito tímido. E olha que as linhas são linhas que passam pelo circuito dos bares, elas não são linhas que passam pelos trajetos tradicionais à noite, ela passa pelo circuito dos bares, ela vai até um ponto no Garavelo, ela vai até um ponto na Quarta Radial, então são linhas que têm um trajeto diferenciado em função da necessidade noturna e não consegue responder, não consegue agregar uma demanda necessária. Uma outra reclamação constante. Os ônibus já saem cheios dos terminais, aí não param nos pontos porque já saem cheios dos terminais. E os ônibus ficam parados nos terminais esperando serem superlotados e aí passam pelos pontos e não param porque já saem dos terminais superlotados. Solução para isso? Esse é um problema real, é um problema do sistema. Com a periferização da cidade, eu não quero levar o problema também só para a questão urbana, como se fosse uma questão insolúvel. Na realidade, tem um fenômeno, né, que associado ao crescimento desordenado da cidade, a ampliação do raio da cidade, você hoje tem 80% mais ônibus em Goiânia do que tinha 20 anos atrás. Mas em compensação nós temos 3 vezes mais população. Esses ônibus estão ficando muito cheios já na periferia e você tem todos os ônibus que estão andando no núcleo central cheios. Aí é inadmissível nessa realidade você querer que o passageiro da Praça Tamandaré entre no ônibus. Ele não vai entrar. Porque para ele o ônibus está superlotado, já veio do terminal cheio. Esse é um desafio
que eu penso que ele é associado a diversas soluções. Se você melhorar a velocidade, né, não pode descuidar da frota, a frota é um elemento, mas se você melhorar a velocidade, você já tem um avanço nisso. A outra questão que nós temos levado às empresas e buscado implantar é que nós temos que ter operações intermediárias. Nós temos a situação da Vila Redenção, por exemplo. As linhas que saíam da Vila Redenção hoje saem lá do Parque Ateneu, lá daquela região lá, depois do Parque das Laranjeiras, né? Se nós não tivermos a capacidade de colocar ônibus que saiam também da Redenção, especialmente nos horários de pico, o usuário da Redenção vai deixar de usar o transporte, porque o ônibus já vem cheio e ele fala, poxa, como eu vou usar? Então esse é um desafio, é permanente essa reforma, nós já conseguimos isso em algumas linhas, estamos conseguindo em outras linhas, porque depende de investimento também das empresas. Você falou, os ônibus esperam encher no terminal. Não, nossos terminais eles estão cheios mesmo. Quando o ônibus sai do terminal, ele já sai cheio porque chegaram 3 outros ônibus cheios que despejaram as pessoas ali. Então o que nós temos que fazer são operações intermediárias que buscam, com ônibus vazios, buscam suprir essas necessidades. Ou então, André, é o que está ocorrendo. Nós vamos perder o passageiro mais produtivo do sistema. Quer dizer, aquele passageiro que andaria menos no sistema, portanto ele é mais produtivo do que um passageiro que anda mais, produtivo do ponto de vista da eficiência do sistema, da economia do sistema. Não é só do ganho, mas da economia do sistema, né? Obviamente um passageiro que anda 5 quilômetros no sistema, ele paga R$ 2,50, porque a tarifa é única. Nós não temos tarifa por anel, até porque a tarifa por anel prejudicaria quem mora mais na periferia e quem, teoricamente, é mais dependente, né, do transporte coletivo. Então, ele é mais produtivo do que aquele outro passageiro que anda 30 quilômetros. Nós temos que dar atenção também a ele, nós não podemos deixar de buscar aquele que está na periferia, mas temos que dar atenção a esse passageiro, então nós perderemos todos eles. Então, esse é um desafio do sistema, e é um desafio que nós estamos debruçados nele o dia inteiro planejando o sistema para corrigir essa distorção. Outro fato que comenta-se muito e reclama-se muito são os passes livres que são concedidos a idosos e também a questão dos estudantes. Para muitas pessoas e para mim, eu penso que o município e o estado ele deveria escolher ou ele deveria dar esse direito ao cidadão, mas isso está sob o comando do CETRANSP. O senhor acha isso certo? Uma questão, para mim a questão principal não é tanto quem emite o passe livre ou não. Nós temos uma lei federal, aliás a Constituição Federal, que prevê que as pessoas acima de 65 anos de idade tenham acesso irrestrito, livre ao sistema. O CETRANSP tem que obedecer a isso, né? E tem que fornecer os meios para que essas pessoas tenham acesso aos veículos. Temos em Goiânia, para separar em 2 grandes áreas, os estudantes que têm 50% de dedução na sua passagem, e o CETRANSP também, a obrigação dele é fornecer as condições para que esse direito seja plenamente exercido. E hoje é praticamente irrestrito em Goiânia, uma vez que todos os estudantes de todos os níveis de escolaridade têm acesso a esse benefício. O que é pior nisso tudo é que não existem fontes de receita alternativa para transportar os 50 mil idosos ou 60 mil idosos que têm passe livre e os 140, 150 mil estudantes que têm passe livre, meio passe. Então, obviamente, isso gera um número de viagens, né, que o ônibus não é igual aquela propaganda do sabonete lá, que sempre cabe mais um. Né? Quando você pega 130 mil estudantes que produzem aí 2 ou 3 viagens por dia cada um, pega 50 ou 60 mil idosos que produzem 2 ou 3 ou 4 viagens durante o dia. Se você soma tudo isso, você vê que uma parte expressiva da frota está dedicada a isso, legitimamente, pelas leis. Só quem está pagando tudo isso é o usuário, é aquele que paga o transporte. Eu penso que seria mais justo que a sociedade, ao fazer essas opções, olha, o idoso tem que ter gratuidade, legítimo, correto, uma opção correta. Quem já está com 65 anos de idade já deu uma contribuição à sociedade, trabalhou a vida toda e tem esse direito, ótimo. Mas a sociedade deveria definir
o fundo da assistência social, tal, alimentado com receitas tais e tais e tais e tais, vai cobrir essa despesa no transporte. Os estudantes têm direito, legítimo e tal, mas o fundo X da educação vai cobrir também as despesas com os estudantes para ter o direito de meu passe ou passe livre. Algumas categorias exigem passe livre, pedem passe livre, reivindicam, né, o passe livre, mas que o fundo cubra isso. O que é absolutamente injusto não é a gratuidade em si, ela é justa e legítima. O que é injusto é dizer para o usuário de transporte, que eu repito, o usuário de transporte, se nós não mudarmos a concepção, é aquele usuário mais da periferia. Né? A gente tem que atrair o do centro também, mas aquele mais da periferia que ganha menos, tem menores rendas, mesmo porque moram mais distantes em função do preço do imóvel, em função de uma série de vantagens que ele tem para morar mais longe um pouco. Paga uma tarifa de transporte que é R$ 2,50. Se tudo isso fosse equacionado com fundos adequados, essa tarifa poderia ser mais baixa. Mas aí, doutor Grafite, é a grande questão, planilha. O Evandro Magal, enquanto presidente da Metrobus, ele apresentou uma planilha justificando o subsídio e até mesmo a questão do custo da passagem, algo em torno de 75 centavos. Nós tínhamos uma passagem cobrada a R$ 1,80. O CETRANSP apresenta uma planilha, o Poder Público apresenta outra. Como é que se tem hoje, por exemplo, dizer ao cidadão, olha, o custo, a nossa planilha de custo é X? Agora não existe, é verdade isso que você falou, né? Mas são questões distintas, né? A Metrobus opera um eixo que sozinho transporta hoje algo em torno de 300 mil pessoas por dia, né? Nós temos linhas em Goiânia, como o eixo T7, o eixo T9, algumas linhas que passam na 85, que chegam a transportar 60, 70 mil passageiros por dia. Se você joga tudo num caldeirão e mistura, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma planilha única que tem que servir tanto para a Metrobus, ou que se adequa à Metrobus, ou que se adequa, na suposição de que ela se adequaria à Metrobus e se adequaria também às empresas. A Metrobus, ela, pela eficiência, pelo volume de passageiros transportados, ela tem uma produtividade muito maior do que as empresas privadas. Disso não há dúvida, né? Então, não são coisas da mesma dimensão, né? Enquanto as empresas privadas hoje trabalham com a média de 1,6 passageiro por quilômetro, que é o dado real obtido por nossa diretoria técnica, quando faz a conta do volume de passageiros transportados e da quilometragem percorrida, passageiro transportado não é só aquele que está dentro do ônibus, aqui é o volume de pessoas que pagam o transporte, é equivalente à receita que o sistema tem. Então o sistema tem 40 milhões de receita por mês, o sistema das operadoras todas, incluindo a Metrobus. Se você separa o que é privado e divide pela quilometragem que é produzida pelo privado, você tem um índice de 1,6, 1,7 passageiro por quilômetro. Quando você pega a Metrobus e faz a mesma divisão, você encontra 4, 5, porque a linha é muito mais produtiva. Então, teoricamente, porque não é bem assim, mas teoricamente a Metrobus poderia ter uma passagem menor do que a outra. Ela efetivamente tem hoje. O governo do estado complementa aquilo que é necessário para que a Metrobus tenha o equilíbrio econômico-financeiro. As outras empresas não têm esse subsídio, quem tem o subsídio é a Metrobus. Então nós temos hoje uma tarifa pactuada em contrato, que é de R$ 2,50 para toda a região metropolitana. Ela não é reajustada mediante uma planilha tarifária, aquela famosa planilha que vigorou até o meados da década passada, ela não existe mais. Hoje, o reajuste pactuado em contrato é de acordo com um índice de INPC, de acordo com a variação do salário do motorista e de acordo com a variação do óleo diesel. Então, são só 3 itens que você observa a variação do preço para calcular uma futura tarifa, um reajuste tarifário. Você leva em consideração o salário do motorista, que todo ano sofre reajuste, é uma categoria mobilizada, é uma categoria organizada, e uma categoria que está hoje no mercado muito aquecido. Então, hoje, o mercado de motoristas, as empresas estão tendo que
fazer um esforço maior para manter o motorista na casa, porque o mercado está aquecido. Isso fortalece a categoria. Então, reivindicações salariais, né, são mais sólidas nesse período, eles têm ganhos, a perspectiva de ganhos maiores. Então, o salário de motorista é considerado na hora de se calcular o reajuste tarifário. O diesel, porque é ingovernável, né? O diesel não é o prefeito Paulo Garcia, não é o governador Marconi, não é o prefeito Maguito, que gerencia a rede, que tem atribuições sobre a rede, que define o preço do diesel. O preço do diesel é definido lá na OPEP, lá no Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, né? Então o diesel é ingovernável, ele pode estar baixo e efetivamente ele não tem tido reajustes expressivos, tem 8 anos que o diesel não tem reajustes expressivos, varia de região para região, tem região em que o ICMS é maior, o ICMS é menor, né? Eventualmente há um aumento do ICMS, como aconteceu em Goiás, mas ele não tem tido variações grandes, mas ele, justamente por ser ingovernável, não na governabilidade dos prefeitos e dos governadores, então o diesel também entra no reajuste, porque senão a gente ficaria refém de uma situação que nós não governamos. E o outro índice é o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que tem variado 6,5% ao ano e tal, ele pesa 10% na planilha. Então, esse ano que nós temos um INPC de 6,5%, né, isso vai significar, na hora de fazer o reajuste tarifário, em 0,65% a mais ali no cálculo. Então, nós superamos uma situação anacrônica, que era uma situação de uma planilha de curso. A planilha de curso antiga, eu trabalhei nela quando estava na Transurb, ela tinha pneu, ela tinha peças acessórias, ela tinha manutenção, ela tinha tudo. E era muito difícil de você trabalhar isso, porque você é poder público, você obter essas informações da empresa privada de acordo com a realidade é muito complexo. Então, era uma planilha estimada, era muito ruim aquela planilha. Nós saímos daquela situação e hoje temos uma fórmula paramétrica que permite fazer o reajuste tarifário pactuado em contrato. Ela é inalterável. Para alterar isso aí, você tem que alterar o contrato. E o contrato é bilateral entre o poder público e as empresas. Então, ela é muito mais sólida, instituída adequadamente e muito mais adequada para a população. O senhor tocou num assunto que é inevitável que falemos sobre isso. E aí eu faço uma pergunta. Pelo menos está crescendo muito o número de motoristas estressados com excesso de trabalho, acúmulo de função, e isso tem resultado em algumas mortes. Já tivemos mortes nos terminais. A CMTC, ela tem poder de punir ou só de fiscalizar? Ela tem o poder de punir as empresas? Nós temos, no caso de falhas, sim, tem o poder de punir as empresas, detectada a falha, constatada uma infração ao regulamento de operação de transportes, nós temos o poder de punir. A CMTC tem o poder de punir, a Câmara Deliberativa. A primeira punição, a punição mais objetiva, é configurada uma infração, aqui é emitido um auto, aquilo é transformado numa infração, julgado em primeira instância no nível da CMTC, em segunda instância na Câmara Deliberativa, onde estão assentados os prefeitos, os representantes do governador. Então, ali é julgado em segunda instância. Essa é a mais objetiva. Uma outra é aquela que eu me referi do sistema de gestão de qualidade, que você vai desenvolvendo indicadores e vai procurando corrigir as distorções e, eventualmente, punindo a empresa por um indicador deficitário, né? Agora, com relação aos motoristas, não cabe à CMTC fiscalizar a jornada de trabalho dos motoristas, não cabe isso. Mas cabe à CMTC cobrar, por exemplo, que os parâmetros utilizados pelas empresas na hora de definir a escala, eles sejam mais flexíveis do que eventualmente são hoje. Isso cabe. Caberia a CMTC dizer, olha, você está operando a linha num aperto muito grande. Uma situação típica é aquela que eu te disse que aumenta o tempo de viagem da linha. Você não altera o tempo de viagem na linha todos os dias. Você vai alterando, você altera, vai sempre aumentando o tempo de viagem. Só que todos os dias há um incremento da frota. Então o tempo, na realidade, ele sobe numa função contínua, né? Num gráfico, numa trajetória, um gráfico contínuo. Agora,
O incremento ele é discreto, ele vai subindo, então isso provoca realmente uma situação. Agora veja bem, a situação de hoje dos motoristas, tirando essa parte do trânsito, que sem dúvida nenhuma ela é impactante, e cada vez ela é mais impactante, não é diferente da que era 10 anos atrás. Né? A jornada é de 7 horas e 20 minutos diário, né? O motorista tem lá suas condições cada vez melhoradas, por exemplo, os terminais novos de integração, todos eles têm sala de motorista climatizada, sala para refeição, os que estão sendo reformados, sala para refeição, sala para descanso, de acordo com aquilo que o Ministério do Trabalho tem colocado. Então, a relação tem evoluído também nesse sentido, né? Os motoristas da Metrobus são concursados, são motoristas que estão lá também com uma certa estabilidade em função do cargo. Agora, cabe sim à CMTC não fiscalizar a relação trabalhista, isso não é a função dela, mas a ela verificar, a qualidade do serviço, verificar se o planejamento do serviço está permitindo que o motorista cumpra com segurança, com qualidade do seu serviço. Isso a gente pode fazer e tem que fazer. Nós temos o programa está quase terminando, a gente ainda tem alguns assuntos para falar. O senhor já participou de um processo de modernização ou de mudança do transporte coletivo de Goiânia e apostou nos terminais. A solução para o problema do transporte coletivo de Goiânia, como o senhor tem falado, saem os ônibus lotados dos terminais, aí acaba não pegando as pessoas. É a solução, ou seja, o senhor deixou um projeto, eu sempre defendo que no Brasil nós não temos um projeto de Estado, nós temos projetos de governo. Então, às vezes começa-se uma obra, aí deixa-se um governante, o outro que começa, ele deixa aquilo pela metade e recomeça tudo. O senhor sempre apostou nessa questão dos terminais como solução. Inclusive, uma das ações do senhor foi até mesmo a questão do transporte alternativo, né? Foi um embate muito grande, um tema muito polêmico. Terminais são as soluções? Eu diria, André, que o terminal ele é inevitável na cidade que nós temos. Você não tem como construir uma rede de transportes em que todas as linhas, independente da sua origem, cheguem aos desejos de viagem. Nós temos hoje a cidade polinucleada, nós temos o centro, ainda exercendo um papel muito grande na atração de transportes, na geração de viagens de transportes. Nós temos a Avenida 85, seguindo na T63, seguindo na 4ª Radial. Nós temos a Pio 12 na Cidade Jardim. Nós temos todo o complexo Mutirão, que é um atrator de viagens. Nós temos o setor universitário, Vila Nova, que também é atrator de viagens. Então, a cidade ela se polinucleou. 20 anos atrás, o centro de Goiânia e Campinas atraía todas as viagens. Hoje não, hoje você tem isso aí. Você imagina se de cada bairro dessa região metropolitana eu tivesse que criar uma linha de ônibus que chegasse a 85, que chegasse a Campinas, que chegasse ao setor universitário, que chegasse a esses desejos múltiplos, né? Eu teria talvez eu tivesse nessa condição ônibus andando vazio na cidade. Por quê? Porque eu teria tanta linha de ônibus, né? Mas os corredores não caberiam esses carros, porque você teria muitos carros concentrando mais esses corredores, e você teria um custo muito maior dessa operação. Então, nós trabalhamos com um limite. A Europa não trabalha com esse limite. A Europa subsidia o transporte. Então, o usuário tem capacidade de pagamento e, mesmo assim, ainda paga uma tarifa subsidiada. Paga menos do que deveria pagar. Então, ele pode crescer mais a rede, dependendo do tamanho do subsídio que o Estado está disposto a colocar. Então, ele cresce até o limite daquele subsídio. Nós não temos subsídios. Se nós implantássemos uma rede dessa natureza, nós teríamos seguramente um custo que redundaria numa tarifa em que a população não pagaria, ela não andaria de ônibus, porque a população anda de ônibus fazendo um custo comparativo também com outros modos. E é um custo bem grosseiro, mas é o custo que a população faz.
Se eu pago R$ 2,50 para ir, R$ 2,50 para voltar, e nós somos 2 pessoas, isso significa R$ 2,50, 2,5, R$ 10 por dia, significa R$ 300 por mês, digamos. Né? R$ 300 por mês, tem alguns veículos usados aí que saem com prestação bem menor do que isso. Então é melhor eu comprar um carro usado do que eu usar o transporte. É essa a conta que ela faz, ou uma motocicleta. Né? E o sistema de transporte não pode passar por isso. Então, nós não temos a condição de operar uma rede dessa natureza sem os terminais de integração. Agora, o que traz essa realidade é esse crescimento desordenado das cidades. Né? Se nós tivéssemos cidades mais compactas, cidades com um limite mais definido de sua área urbana, aquilo que é urbano e aquilo que é rural, né? Nós teríamos menos problemas, menos necessidade de terminais de integração. Quanto mais a cidade cresce desordenada, e eu posso citar aqui o Minha Casa Minha Vida, que continua norteando a localização da habitação da população pelo preço do terreno. Enquanto isso acontecer, quanto mais longe, mais barato é o terreno. Então eu vou construir todos esses condomínios, esses grandes loteamentos, esses grandes conjuntos habitacionais, mais distante da cidade. Quando eu construo isso, mais eu vou necessitar de terminal. Hoje nós necessitamos de terminal no campus, que quando eu era estudante, era o limite da mancha urbana de Goiânia. A mancha urbana está muito para cá do campus, né? Hoje nós temos que construir terminal de integração no campus, nós temos que construir terminal de integração no Guanabara, porque tem o Vale do Sonho, do lado de lá do córrego, que vai lá perto da BR-153, que não tem como eu construir uma linha de ônibus saindo do Vale do Sonho, indo até 85, indo até o setor universitário, indo até Campinas. Então aquela pessoa vai ter que ter integração no terminal para poder se distribuir melhor na cidade. Então o terminal ele não é só ônus, ele proporciona essa condição de você produzir uma rede com multi-acessos, né? Hoje nós temos, incrível isso, nós temos um cordão de terminais na cidade, tudo que está dentro desse terminal, o usuário não está pagando o transporte, porque já integrou num terminal, desceu, pegou um ônibus para escolher o seu destino, ele já pagou lá na origem, ele paga na volta, né? Na volta ele paga aquela passagem naquele ônibus do eixo. Mas durante o pico da manhã, por exemplo, os ônibus estão cheios dentro do centro e eles não estão efetivamente remunerados diretamente. Eles estão remunerados porque a tarifa que paga na alimentadora se divide com a tarifa das linhas que estão no centro, né? Mas a gente tem uma distribuição dessa natureza. Tem linhas pulverizadas e linhas muito concentradas no centro a partir desse anel de terminais. Então o terminal é inevitável nessa realidade nossa. Você não tem como operar uma rede de transportes. Por exemplo, São Paulo também, que tem o metrô e as estações de metrô que são verdadeiros terminais. As pessoas vêm do ônibus, desce, integra no metrô, porque uma estação de metrô é efetivamente um terminal de ônibus também. Então é impossível você construir uma rede numa cidade, Curitiba, que tem um transporte razoável, vamos dizer assim, né? Já foi muito melhor, mas hoje é razoável, Porto Alegre. Então, você tem que construir os terminais de integração para propiciar o equilíbrio dessa rede. Nós temos mais 2 minutos. Nós estamos aí numa campanha eleitoral e transporte coletivo vai pautar o tema transporte coletivo. O senhor teve coragem de abordar os gargalos, os problemas, as dificuldades. Como é que o senhor vai ficar diante da televisão vendo tanta gente oferecendo tanta facilidade para resolver um problema tão complexo? A expectativa, o que eu acho que seria melhor para o transporte, André, hoje, para o equilíbrio do transporte, é que ele passasse, na maneira do possível, mais ao largo dessas propostas mirabolantes. Por quê? Porque nós temos efetivamente uma série de projetos em andamento, né? Já entregamos Terminal Cruzeiro, Terminal Bandeiras, vamos entregar o Garavelo dia 14 de março, que é o melhor terminal do Brasil. Eu duvido que em outra cidade tenha um terminal da qualidade com que o Garavelo vai ser entregue à população. Já reformamos o Araguaia, já reformamos o Isidória, o Parque Oeste. Estamos com reforma em todos os outros terminais de integração. Então, são obras reais que estão aí. Tem toda essa perspectiva do VLT, do corredor exclusivo e dos corredores preferenciais já iniciados pela Avenida Universitária. Então, a Avenida Universitária, ela é um símbolo daquilo que a gente quer para a construção da cidade. Ela vai ficar terminada em abril, ela vai ser concluída em abril, e nós esperamos ali uma eficiência muito grande para o sistema de transportes e para o trânsito. Então, é o símbolo daquilo que a gente quer para a cidade. Então, há
questões concretas colocadas que podem inibir propostas mirabolantes. É muito fácil o candidato ao governo fazer propostas com as quais, depois dele eleito, ele pensa como vai tratar. São propostas que às vezes não tem solução. Nós fizemos referência aqui à campanha do ex-prefeito relacionada a resolver o transporte em 6 meses. Né? Eu já ouvi agora alguns candidatos falando coisas desse tipo. Na realidade, o processo do transporte ele é contínuo. Nós temos um cenário muito melhor do que nós tínhamos 10 anos atrás, 8 anos atrás. Temos estabilidade jurídico-contratual, temos regras claras para a prestação de serviço, temos investimentos sinalizados. Então, eu acho que o transporte tem tudo para não ser o patinho feio da eleição, para ser o bônus de quem está nas administrações, Estado, municípios, né? E não ser o patinho feio dos candidatos de oposição. Ok, doutor Grafito, nós agradecemos muito pela participação. Boa sorte, parabéns. Dependemos do trabalho do senhor para que nós podemos ter um transporte coletivo de melhor qualidade. Eu agradeço mais uma vez pelo fato de o senhor ter vindo até aqui prestar contas ao cidadão, aquela pessoa que paga pela passagem. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. É um prazer falar com você, André, com tão profícuo conhecimento também sobre transporte. Ok, muito obrigado. Assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.